E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai resolver mais um exercício de flexão, tá certo? Esse é um exercício bem completo de flexão, tá? Onde ele dá uma viga em T, tá? Nessa viga, antes de calcular o momento de inércia, a gente vai ter que calcular o centro de gravidade dela, tá? E nessa viga também, a gente percebe que vai ter que fazer a montagem dos diagramas, onde a gente vai ter que fazer dois cortes, um no meio da carga distribuída e um depois da carga distribuída, certo? Eu queria pedir para vocês que, se gostar do vídeo, dê um like, tá certo? E que se inscreva no canal também. Eu vou tentar resolver esse vídeo bem passo a passo, tá? Para ficar bem bom para todo mundo entender, certo? Então ele vai ficar provavelmente um vídeo bem longo. Então nesse caso eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito pesado na hora de eu colocar no YouTube, tá certo? Então tá, a gente vai começar esse exercício primeiro calculando as reações de apoio da nossa viga, tá? E com a construção dos diagramas também, do esforço cortante e do momento fletor, tá certo? Então tá, eu vou primeiro identificar aqui as minhas reações. Eu tenho uma reação nesse apoio aqui, que eu vou chamar de RA, certo? E também tem uma reação nesse apoio aqui, que eu vou chamar de RB. O segundo passo é a gente concentrar a nossa carga distribuída, tá? Eu vou fazer a base vezes a altura, né? 5 vezes 5, certo? Então, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. E vou concentrar essa carga exatamente no meio da minha viga, que é mais ou menos aqui assim. Então, eu vou ter uma força concentrada no meio da minha viga de 25 kN, certo? Então, a minha viga já está pronta para começar o somatório das forças. Eu vou trazer ela aqui embaixo, já prontinho, com os carregamentos desenhados. Certo. Agora que eu trouxe a nossa viga aqui para baixo, a gente percebe que eu concentrei a força de 25, a de 10 já estava na ponta, tá? O meio da minha carga distribuída, que era 5 metros, tá? É 2,5, eu coloquei aqui 2,5, certo? E do apoio A até o apoio final são 6 metros, que é o total da minha viga, certo? Então, a gente vai começar agora fazendo o somatório das forças. Eu vou ter que, então, o somatório das forças em Y é igual a zero, certo? O que eu vou ter em Y? RA e RB, que são positivos porque estão para cima. RA mais RB, positivos, certo? Menos 25 e menos 10, negativo porque os dois estão para baixo. Tá? Eu vou somar esses dois e vou passar para o outro lado. E eu vou ter a minha primeira equação, RA mais RB, igual a 35 kN. Então, agora eu já tenho a minha primeira equação, certo? Para mim achar agora o valor de RB, eu vou fazer o somatório nos momentos no meu apoio A, tá certo? Então, vamos lá. O somatório dos momentos no apoio A tem que ser igual a zero. O que eu vou ter no meu apoio A? Eu vou ter a minha força de 25 kN. Eu posso considerar girando em sentido horário negativo ou positivo. Eu vou arbitrar o sinal. Eu vou fazer que se está girando no sentido horário é negativo. Então, menos 25 vezes o braço, que é 2,5, certo? Menos 10, porque também vai girar no mesmo sentido do 25. Se eu fixar esse apoio, eu vejo que ele vai girar em sentido do relógio, que é o sentido horário, certo? Vezes o braço, que é 6 metros, tá? Mais RB, que é a minha força que está para cima nesse caso, vai fazer a minha estrutura girar em sentido anti-horário, como eu posso ver aqui, para cima, vezes o braço, que também é 6 metros, tá? Eu vou multiplicar aqui os 25 por 2,5. Vou ter 25 vezes 2,5 menos
62,5 menos 60, certo? Mais 6RB. Vou somar esse valor e vou passar para o outro lado. Né? E depois eu vou passar esse 6 aqui dividindo. Fazendo essa continha, eu vou ter que o valor de RB vai ser igual a 20,4 kN. Então, já achei o primeiro valor, que é o meu valor de RB. Com esse valor de RB, eu vou substituir nessa equação aqui, tá? Eu vou passar daí esse valor de RB para o outro lado, negativo. Então, eu vou ter 35 menos 20,4, certo? E eu vou achar, assim, o valor de RA. O valor de RA vale 14,6 kN. Certo? Eu já achei tanto o valor de RA quanto o valor de RB, tá? Então, agora eu vou começar a fazer os cortes na minha estrutura para poder calcular as equações e começar a construção dos diagramas. Quando eu vou fazer os cortes, a gente tem que fazer na nossa estrutura principal, que foi essa estrutura aqui, certo? Que a gente começou. Deixa eu apagar essa carga aqui. Certo? E a gente vai ter que fazer nessa estrutura dois cortes. Eu vou ter que fazer o corte S1, que é exatamente no meio da minha carga distribuída, que vai ficar bem aqui, ó. Eu vou ter um corte S1, certo? E depois da minha carga distribuída, bem exatamente aqui, eu vou ter um corte que eu vou chamar de S2, certo? No corte S1, o meu x ele vai variar na minha carga distribuída de 0 até 5, certo? Porque eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Esse pedaço é o pedaço que eu vou pegar. Já no corte S2, para mim não pegar esse pedaço aqui inteiro, eu vou pegar apenas essa pontinha do final, certo? Que é 1 metro. Então, nesse pedaço, meu x varia de 0 até 1, tá? Eu vou desenhar esse primeiro pedaço aqui e já vou trazer para a gente poder começar a resolver. Certo, pessoal, agora que eu já trouxe o corte S1 para a gente, tá? A gente percebe que o meu corte ele varia de 0 a 5, como eu tinha explicado aqui há pouco. Porque como eu peguei a carga distribuída, eu vou pegar esse pedaço que está a minha carga distribuída, o meu x vai variar do meu apoio até o final da minha carga distribuída. Então, de 0 a 5, certo? Eu vou desenhar agora as forças cortantes em sentido positivo, tá? A minha força cortante em sentido positivo tem que ser para baixo, tá? Então, aqui é a minha força cortante. A normal em direção à barra. Então, eu tenho a normal, tá? E o meu momento girando no sentido anti-horário, então ao contrário do relógio. Então, aqui eu tenho o meu momento, tá? A minha barra, então, tem uma distância x, e aqui eu já deixei até de lapiseira, porque eu tenho que substituir esse valor da carga distribuída, tá certo? Por um valor de uma carga concentrada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a minha base, que nesse caso é x, vezes a minha altura, que vai ser 5. Então, eu vou ter uma força concentrada exatamente no meio, bem aqui no meio, ó, de 5x. Então, isso vale 5x. Tá certo? Então, agora eu posso começar a fazer o somatório das minhas forças em y. Então, eu vou ter o somatório das forças em y é igual a 0. O que eu vou ter em y? Tudo que está para baixo vai ser positivo. Por quê? Se a minha cortante tá no sentido positivo e está para baixo, tudo que está para baixo, para mim, tem que ser positivo. Se eu considerar, como a gente considerou no começo do exercício, tudo que está para cima é positivo. Quando a gente fizer o outro corte, vai dar problema nos cortes, entendeu? A gente sempre tem que seguir os sentidos dos cortes, tá certo? Então, tudo que está para baixo é positivo. Então, eu vou ter a cortante, que é positiva para baixo, mais 5x, que é positiva também, menos 14,6.
que nesse caso vai ser negativa. Vou isolar a minha força cortante. Eu vou ter que a força cortante vai ser igual a menos 5x mais 14,6. Tá? Então, eu já tenho aqui a equação da minha força cortante. O próximo passo é eu aplicar os meus limites de 0 a 5. Então, eu vou fazer para x igual a 0 e para x igual a 5. Quando x for igual a 0, eu percebo que a minha força cortante vai ser 14,6. Tá certo? Quando o meu x, que nem é esse caso, for igual a 5, eu vou ter que a minha força cortante vai valer... Eu tenho marcado aqui, cadê? Tá aqui, ó. Menos 10,4. Então, esse vai ser o valor para minha força igual a 5. Tá certo? Agora, a gente vai fazer o somatório dos momentos, certo? No ponto S1, que é o meu ponto que tem o maior número de reações, tá? Então, eu vou ter o somatório dos momentos em S1 tem que ser igual a 0. Quando eu estou fazendo o somatório dos momentos nesse ponto, o meu momento aparece, a minha força cortante e a normal não aparece. Então, eu vou ter o momento, lembrando que o sentido positivo é o sentido do meu corte, tá? O momento mais por quê? Porque se eu estiver preso aqui nessa ponta, o meu 5 vai fazer a estrutura girar em sentido anti-horário. 5x vezes o meu braço. Quanto que vale o meu braço? Se a minha distância total é x, a metade dessa distância, que é daqui até aqui, vai valer x sobre 2. Então, vezes x sobre 2, certo? Menos 14,6. Isso vai ter que ser igual a 0. Tá? Eu vou aqui multiplicar x com x, vou dividir esse 5 por esse 2, certo? E vou passar essa equação toda para o outro lado. Então, eu vou ter que a minha equação do momento é o momento igual a menos 2,5 x ao quadrado, porque eu estou multiplicando x com x, mais, porque eu passei para o outro lado, opa, aqui eu esqueci de multiplicar o x, mais 14,6x. Então, essa vai ser a minha equação do momento no primeiro corte, tá certo? Eu vou aplicar meus intervalos. Eu vou ter aqui para 0, quando x for 0, né? E vou ter para 5, quando o meu x for igual a 5. Certo? Quando meu x for 0, eu vejo que vai zerar a minha equação do momento. Tá? Então, nesse caso, para x igual a 0, momento igual a 0. Para x igual a 5, fazendo essa continha, o meu momento vai valer 10,5. Certo? Agora, a gente vai começar a fazer o corte S2. Que vai ser pegando essa pontinha aqui do final, apenas essa pontinha, eu não preciso pegar a minha viga inteira, vou pegar a pontinha do outro lado. Então, eu já vou trazer pronto para a gente começar a resolver ela. Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer o segundo corte, que é o corte S2. Quando eu pegar essa pontinha aqui do final, eu vejo que o meu x ele vai variar do ponto 0, porque o meu ponto 0 agora está começando a contar do lado direito para o esquerdo. Então, eu vou começar a contar do ponto 0 até o 1, que é o trecho que eu estou querendo fazer o meu diagrama, nesse caso do corte S2, tá certo? Então, já trouxe ele para cá, o x está variando de 0 até 1, tá? E a gente vai fazer agora os desenhos das nossas forças cortantes. Funciona assim, como eu estou pegando uma viga de lado contrário, certo? Por exemplo, assim, no primeiro caso, eu peguei uma viga da esquerda para a direita, que foi desse apoio para cá, certo? Agora, eu estou pegando desse apoio para cá.
quando eu desenho as minhas forças aqui, a gente tem que lembrar que, como eu fiz aqui, para baixo era positivo a cortante, para o lado era positiva a normal e anti-horário o momento. Foi essas as direções que eu coloquei. Quando eu pego esse outro trecho, todas essas direções têm que ser em direções opostas. Isso significa que a cortante vai ser para cima, a normal vai ser em direção oposta também, como a gente pode ver, e o momento vai girar também em sentido oposto. Essas vão ser as minhas forças positivas nesse caso. Eu não posso colocar as forças assim, porque senão vai dar erro no meu exercício, tá certo? Então vamos lá, vamos desenhar nossas forças. Eu vou ter a cortante, então, para cima, vou ter a normal em direção à barra, só que em sentido contrário, né? E também vou ter o meu momento, certo? Agora, basta só a gente fazer o somatório das forças. Então, o que eu vou ter? O somatório das minhas forças em y tem que ser igual a zero. O que eu vou ter de força em y? Vou ter a minha cortante. Lembrando que se a minha cortante está para cima, tudo que está para cima vai ser positivo. A gente esquece o primeiro corte que a gente fez. A gente vai considerar agora esse corte. Então, tudo que está para cima vai ser positivo. Então, a cortante é positiva. Vou ter um 10 aqui negativo. Então, vou ter menos 10. E vou ter um 20 positivo. Mais 20,4. Eu vou fazer agora essa sominha aqui, né? E vou passar para o outro lado. E eu vou ter que a minha força cortante, ela vai valer a cortante menos 10,4. Esse vai ser o valor da minha força cortante. Eu percebo também que nessa força cortante eu não tenho o x, a incógnita x, certo? Isso significa que ela é uma equação constante, certo? Eu não vou precisar substituir os intervalos nessa equação. Tá, agora a gente vai começar agora o somatório dos momentos. Então, vamos lá, o somatório dos momentos no corte S2, sempre fazendo o somatório no corte, é igual a zero. O que eu vou ter no corte S2? Momento. Lembrando que tudo que gira em direção ao momento é positivo. Mais 10 vezes o braço, que é x, menos 20,4 vezes o braço também, que é x, certo? Eu vou somar esse x com esse x e vou passar para o outro lado. Eu vou obter que o meu momento vai ser igual a 10,4x. Já achei a minha equação do momento para o próximo caso. Agora eu vou aplicar para zero e também vou aplicar para 1. Vou aplicar os meus intervalos. Já vejo que para 0, o meu x vai ser igual a 0. E para 1, o meu x vai ser 10,4. Certo? A gente já achou, então, os intervalos e já fez os nossos cortes. Agora, a gente vai começar a montagem do diagrama. Eu vou trazer já os diagramas para a gente poder fazer a montagem na próxima parte. Certo, pessoal. Agora que eu já trouxe os nossos diagramas para a gente começar a fazer, eu vejo que aqui eu desenho os 5 metros, certo? Aqui é aquela divisão dos cortes, que aqui esse pedaço é aquele 1 metro, tá? Para as duas barras, o diagrama de esforço cortante e o diagrama do momento fletor. Então, vamos começar a analisar as nossas forças cortantes. Eu vou no primeiro corte, certo? E vejo meus intervalos. Para x igual a 0, a minha força vai valer 14,6 positivo. Então, eu vou vir no meu diagrama e vou colocar aqui. Vamos botar uma altura aqui de 14,6, certo? Esse valor é positivo. E agora, de novo, vou olhar e vou ver que para x igual a 5 vai ser menos 10,4. Como eu falei para vocês, até esse ponto vai ser o 5. Então, esse ponto, eu estou dizendo... Deixa eu botar aqui uma linha reta. Nesse ponto, eu estou dizendo que a minha força cortante ela vai valer menos 10,4, certo?
Claro que o exercício não pede para a gente calcular o diagrama do esforço cortante, mas eu estou calculando porque, para aproveitar, já que a gente vai calcular os diagramas, a gente já calcula do esforço cortante, tá certo? Então, vou fazer agora aqui uma reta. Mas como é que eu sei que isso aqui é uma reta e não é uma parábola? No caso, porque assim, ó, a gente vê que a minha expressão da força cortante é do estilo AX mais B, certo? Não é um x quadrado, por exemplo. Só vai ser uma parábola quando isso aqui for um x quadrado, no caso, que não é o caso do nosso exercício. Aqui é o AX mais B, tá certo? Agora, eu vou fazer da minha força, do meu momento fletor, nesse intervalo de 0 a 5. Eu vou vir aqui e vou ver que para x igual a 0, o meu momento é 0. E para x igual a 5, o meu momento é 10,5. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que o momento, no diagrama do momento fletor, tudo que está para baixo aqui vai ser positivo, certo? E tudo que vai estar para cima, ele é negativo, ele é o oposto do diagrama do esforço cortante, tá? Então, eu vou ter nesse ponto aqui, ó, no ponto 5, o valor de 10,4, certo? E eu sei também que vai ser uma parábola, como eu falei para vocês. Aqui ela já está num x quadrado, certo? É o ax quadrado mais bx mais c. Então, aqui já vai ser uma parábola. Então, eu sei que ele começa em 0 e ele vai até esse 10,4. Então, vem aqui. Vai ser mais ou menos assim. Lembrando, isso aqui é positivo. Aqui no diagrama é positivo para cima e negativo para baixo. Então, eu já fiz o meu primeiro pedaço. Eu vou no meu corte S2 agora e vou fazer a mesma coisa. Eu venho na minha força cortante e vejo que ela vai ser menos 10. Como não tem nenhum x nesse caso, ela vai ser constante. Então, daqui até o final, ele é menos 10. Então, ele é constante. Ele termina aqui com menos 10,4. Certo? Pois é constante. E aqui no diagrama do meu momento, eu sei que para 0, lembrando, pessoal, quando eu fiz esse corte, para 0, ele é 0. 0 é o meu apoio. 1 é esse ponto, certo? É de 0 a 1. Aqui é de 0 a 5, certo? Tem que ficar muito atento com isso. Então, para 0 é 0 e para 1 é 10,4. Ele simplesmente vai continuar, né? Até o final. Fechou? Aqui também é positivo, certo? O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu percebo que eu não achei o momento máximo, certo? Da minha viga, porque eu preciso do momento máximo. Quando eu vou fazer flexão, eu quero saber o meu momento máximo. E eu não achei o momento máximo aqui nesse caso. Existem vários e vários estilos de achar o momento máximo da nossa viga, mas eu sempre faço de um jeito que eu vou passar aqui para vocês. Se vocês tiverem um outro jeito para descobrir, qualquer outro jeito que seja, vocês podem fazer do jeito de vocês, mas eu faço assim. Vamos supor que até aqui, e deixa eu só explicar mais uma coisinha para vocês, que para a gente achar esse momento máximo, eu tenho que fazer a área desse triângulo, certo? Só que eu não tenho a distância daqui e a distância daqui, porque esse aqui não é o ponto do meio. Ele não corta exatamente no meio da nossa viga. Então, a gente vai ter que descobrir esse valor de x1 para poder, assim, calcular a área do nosso triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pedaço aqui de x1, que eu não conheço, e vou chamar esse pedaço aqui de x2. Tá? x2, certo? Eu vou ter, então, x1 e vou ter x2. Tá? O que eu sei sobre o meu diagrama? Eu sei que x1 mais x2 é o valor total da minha viga, certo? Desculpa, o valor total aqui até esse pedaço, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo. x1 mais x2, isso é igual a 5 metros, certo? É o valor que eu conheço, tá? E, para terminar, eu vou fazer uma semelhança de triângulos. Como que eu vou fazer isso?
eu vou fazer que o 14,6 está para x1, assim como o 10,4 está para x2. Essa vai ser a minha segunda equação. Então, eu vou botar 14,6 está para x1, certo? Assim como, que é um sinalzinho de igual, 10,4 está para x2, certo? Eu vou multiplicar isso aqui cruzado agora, né? Vou multiplicar assim, cruzado. Eu vou ter que 14,6 vezes x2 é igual a 10,4 vezes x1, tá? Eu vou isolar o meu x1 ou eu posso isolar o meu x2, não tem problema. Mas nesse caso eu vou isolar o x1. Isolando o x1 e passando esse 10 aqui para baixo, dividindo, eu já vou dividir direto, né? O 14,6 por 10,4. Eu vou ter que o valor de x1 vai ser igual a 1,4 vezes x2. Eu dividi o 14,6 por 10,4. Então, 1,4 x2. Eu vou pegar agora esse valor que eu achei agora, né? Eu sei que x1, o valor de x1 é 1,4 x2. E vou substituir o x1 aqui, ó. Certo? Vou substituir, então, o x1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1,4 vezes x2, que é o meu x1 antigo, mais x2 é igual a 5. Eu vou somar 1,4 x2 mais x2, que vai ser 2,4 x2 igual a 5. Vou passar esse 2,4 dividindo. Então, x2 vai ser igual a 2,09, tá? Mas como eu quero saber o valor de x1, o valor de x1, basta só eu substituir esse x2 aqui nessa equação, né? Eu vou fazer 2,9 menos 5 e vou obter que o valor de x1 vai ser igual... Deixa eu pegar aqui para ver quanto é que vai dar. Dois vírgula 91. Então, esse é o valor de x1. O que eu vou fazer com esse x1? Vou substituir ele aqui. Então, x1 é igual a 2,91. E vou calcular a área desse triângulo aqui, ó. Porque é a área desse triângulo que vai me dar o momento máximo aqui, ó. Quanto esse momento vai ser máximo, que vai ser o momento que eu vou usar na minha forma da flexão. Então, como que eu vou calcular a área desse triângulo? Eu vou fazer a base vezes a altura, né? Então, eu vou ter 2,91 base vezes a altura, que é 14,6, e vou dividir esse valor por 2, tá? Calculando essa área, eu vou ter o valor de 21,3, tá? Esse vai ser o valor do meu momento máximo, vai ser o valor que vai aparecer aqui no meu gráfico. 21,3, que vai ser o valor que eu vou usar como M máximo, certo? O próximo passo vai ser a gente fazer agora o centro de gravidade desse perfil, que é um perfil em T, e calcular o momento de inércia e, em seguida, calcular também a tensão máxima. A parte mais difícil do exercício era a construção dos diagramas e achar o momento máximo, tá? Então, eu vou continuar essa aula em um outro vídeo, para ela não ficar muito extensa, tá certo? Eu já vou postar as duas juntas no YouTube, assim quando vocês abrirem essa primeira e assistir, já vai estar a segunda no YouTube também. Tá certo, pessoal?
Valeu!